quarta-feira, dia 15, 3 da tarde. Muito bem-vindo a todos aí que mais uma vez estão acompanhando mais um episódio de Transformação Digital na Prática. Esse é o 6º episódio dessa websérie, sem contar o piloto, né? A gente fez um piloto aí com participação do Vander Cunha, que é o VP de Digital da Tiviti, com o Ítalo Flâmia, que foi o CIO da Porto Seguro, criou Oxigênio, criou uma telecom dentro da seguradora, e tivemos outras pessoas, né, também que participaram de outras empresas. Eu não vou falar o nome de todas as pessoas, mas tivemos aí representantes da Sul América, Liberty Seguros, tivemos pessoas aí, representantes também da Boticário, do Instacarro, da Hyper Island, né, com o Beni, que é o Managing Director Américas. Enfim, tivemos aí participação de pessoas muito relevantes nesse mercado de digital e de transformação, e hoje a gente vai falar sobre análises de causas raízes, ou por que a gente analisa causas raízes, e a gente conta com a participação desse daqui que vos fala. Eu vou tentar mediar um pouco essa conversa entre duas pessoas aqui que eu tenho muito apreço. A gente conseguiu aí se conectar num passado recente, né? Tanto a Naoe Yoshimoto, da PwC, na época que a gente se conheceu, a Naoe estava lidando era a CIO lá na PwC, né? CIO Brasil, e hoje está olhando aí para dados na PwC. Naoe, boa tarde, seja muito bem-vinda. Se quiser se apresentar rapidinho, eu já falo um pouquinho do Mandaloso em seguida. Oi, gente, boa tarde. Então, como o Rames falou, eu fui CIO da PwC Brasil por, sei lá, uns 14, 15 anos. E também liderei o grupo de CIOs Américas, né, por alguns anos aí. Fui parte do Strategic Council do nosso network na PwC, são 24 países, né, e os CIOs se encontravam, então, para discutir não só estratégia, mas também, de um tempo para cá, toda essa parte da transformação digital. E aí, recentemente, agora eu fui convidada a assumir essa parte de dados e estou com esse novo desafio lá. Estou bastante animada com isso. Que legal, que bacana, Naomi. Seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui, junto com Antônio Mandaloso. Antônio Mandaloso é um diretor na Electrolux aqui no Brasil. A gente se conheceu aí faz uns bons meses já, né? Alguns meses. A gente dinâmica de mercado, né? Então teve aí uma proximidade frente ao que o Mandaloso está pilotando, está capitaneando dentro da Electrolux e o que a gente vem entendendo, né, dentro da Tiviti com relação à transformação digital. Então, seja muito bem-vindo, Mandaloso. Uma boa tarde. Por favor, se quiser se apresentar, fique à vontade. Ok, boa tarde, Rames. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade de estar podendo compartilhar um pouco também da nossa experiência e aprendendo também um pouco mais sobre análise de causas raízes. Eu estou na Electrolux há 23 anos e atualmente sou responsável pela área de transformação digital dentro de operações industriais, que é uma área global dentro da Electrolux. Respondo para uma organização global e minha área de atuação é aqui dentro da América Latina. Estamos nessa jornada já há 3 anos como transformação digital e eu venho aí de uma experiência na Electrolux por várias áreas, desde desenvolvimento de produtos, redução de custos, compras, logística, operações, projetos de operações e agora com transformação digital. E durante essa jornada toda aí, a gente vem falando muito aí de causa raiz. A Electrolux tem uma cultura muito forte de Lean, né? E quando a gente fala de Lean, a gente fala de análise de causa raiz, então faz parte do nosso dia a dia esse tema. Será um prazer enorme estar com todos vocês aí. Obrigado. Fantástico, muito obrigado, Mandaloso, muito obrigado, Naue, e muito obrigado a todos aí que estão participando desse 6º episódio da Transformação Digital na Prática. E hoje a gente vai encerrar
o lado, né, quando a gente fala do pensamento A3, a gente vai encerrar o nosso lado esquerdo, que é o entendimento de todos os problemas. A partir do próximo episódio, a gente começa a trabalhar nas contramedidas que vão nos ajudar a gerar valor num programa de transformação digital. Bom, para quem tiver aí e quiser utilizar o Slido para perguntas e respostas, é só colocar essa hashtag aqui, ó, o Shift Method, tá? S-H-I-F-T e Method, M-E-T-H-O-D. Quem preferir também tem o QR Code, é só apontar a câmera do celular e você vai ser direcionado diretamente lá para o Q&A aberto. Bom, caso tenha alguma dúvida, a Carol pode capturar aqui em seguida e passar aqui que eu vou consultando no celular ao lado. Bom, seguindo aqui, gente, esse assunto aqui, na verdade, os 12 trabalhos, né, não é novidade para quem já vem acompanhando aqui essa websérie, mas o que a gente está falando aqui, na verdade, é como que de uma forma estruturada a gente consegue aprender esse árduo caminho, né, esse trabalho hercúleo da transformação digital. Essa framework, né, esse método aqui que a gente está seguindo na Tivit, ele não tem como intuito ser uma cartilha, e sim uma forma estruturada de você conseguir aprender, fazer o Kaizen, fazer o PDCA, fazer esse processo de Inspect and Adapt. Isso vai depender muito da metodologia, abordagem que cada um mais gosta, né? Mas o processo em si, que é o de aprendizado contínuo, de melhoria contínua, é feito a partir de uma framework utilizando aí conceitos de Lean, de Agile, de Scrum, de XP, como que os humanos se comportam. Então, é um compilado de diversas abordagens que vão nos ajudar a chegar num resultado ideal para o cliente final e para todo mundo que faz parte de uma cadeia de valor, né? Como que a gente gera o benefício. A gente conseguiu estruturar esse pensamento A3, né, dos problemas e das contramedidas, das hipóteses de soluções, em 12 passos, e a gente faz um paralelo com os 12 trabalhos de Hércules, que daí que vem o trabalho hercúleo, né? Eu não vou falar sobre a mitologia aqui, mas a ideia é que a gente trace um paralelo entre esse grande trabalho, tanto o Mandaloso aqui quanto o Naue e os anteriores convidados da websérie, podem corroborar o quão difícil é a gente realizar a transformação digital, a inovação na prática em grandes empresas. Então, a gente ouve um pouco de Scrum, ouve um pouco de temas aí do nosso dia a dia, da inovação. Cara, não é tão simples, né? Então, a gente traça esse paralelo aqui com a jornada de Hércules, que no final ele conseguiu realmente, né, terminar esses 12 trabalhos e conseguiu um lugar ao sol, aí um lugar no Olimpo. Pô, a gente até topa fazer, né? A gente gosta de desafio, eu costumo dizer que se não é desafiador, não é transformador, né? Então a gente realmente gosta desses desafios, a gente está aqui por isso. Mas, cara, tem alguma forma, né, da gente fazer isso mais estruturadamente, né? Uma forma como que a gente consiga aprender? E tudo isso surgiu da necessidade de um monte de conceito e um monte de palavras aí que está no arcabouço de todo mundo que está olhando para a inovação. Então, quando a gente fala de transformação digital, por exemplo, né, bem como o Mandaloso comentou, não existe um consenso hoje, nem acadêmico, nem no mercado, o que realmente é a transformação digital, né? Não é um projeto, porque um projeto ele tem começo, meio e fim. A transformação digital não tem um fim, não tem um meio, né? A gente apenas quebra a barreira da inércia e a gente começa a olhar para o nosso trabalho e para os valores que a gente gera de uma forma diferente e diversos outros temas aqui. Então, vamos colocar inteligência artificial, vamos fazer aprendizado de máquina, vamos contratar um engenheiro de dados lá da NASA. Cara, a gente realmente precisa disso? Como que a gente deve começar, né? Como que a gente pode pensar grande, começar pequeno e escalar rápido? Então, é nesse sentido aqui que a gente apresenta o Shift Method, com esses 12 passos que eu comentei aqui, traçando um paralelo com os 12 trabalhos de Hércules. A gente já passou pelos 5 primeiros episódios, onde a gente falou um pouquinho, só recapitulando, no primeiro episódio sobre Foundation, a gente precisa realmente, né, fazer uma definição de patrocínio e da abordagem. A gente precisa disseminar isso para as pessoas que farão parte, porque sim, a gente vai gerar desconforto, né? A transformação, a inovação, ela gera desconforto. E ao mesmo tempo ela tende a gerar uma maior otimização e escala. Mas como a gente trata de
pessoas, e isso é o que é mais importante, nós precisamos garantir um mínimo de conforto, de segurança, para que essas pessoas se engajem num processo de transformação. Num segundo momento, a gente vai olhar para os épicos estratégicos, né, para os temas estratégicos que movimentam aquela companhia, aquela indústria, e o que movimenta os desejos das pessoas envolvidas na alta liderança. A gente vai olhar depois para dados e a gente vai gerar insights. Vamos entender se as percepções pessoais são corroboradas por meio de dados que a gente consegue dentro da empresa, de fornecedores, e também de fontes externas, né? First party data, second party data, third party data, assim por diante. A partir do momento que a gente sabe onde está pisando, a gente começa a medir, fazer a medição desse fluxo de valor, né? A gente faz o value stream mapping, e a partir desses 4 pontos, a gente consegue estabelecer um propósito. A gente está mirando aonde, né? E a construção de uma visão aspiracional é um trabalho intenso, né? É um trabalho que o wording, e quando eu falo wording, é a questão de cada palavra tem um sentido específico, cada preposição, cada conector, ela precisa indicar alguma coisa e ela não pode deixar dúvidas para ninguém, né? Que faz parte do processo de transformação, da jornada de transformação. E hoje a gente vai falar sobre estudo de causas raízes e impeditivos frente ao propósito. Então, para quem acompanhou o último episódio, a gente falou, né, da definição de propósito, falamos aí com o Benny da Hyper Island e também com o Adriel, que está na The Martin Agency lá nos Estados Unidos. E agora, com esse propósito definido, com esse big idea definido, né, com esse objetivo aspiracional, a gente vai entender hoje como e por que a gente tem que olhar. Opa! Acho que meu Chrome deu um probleminha aqui. Bom, voltou. E agora a gente vai olhar para os problemas atuais que nos impedem de chegar nesse objetivo. Seguindo aqui, a gente faz a abertura, como de praxe, com um quote do Pierre Levy, onde ele fala que a inteligência coletiva é a capacidade de um agrupamento de humanos, de um grupo de humanos, engajarem numa cooperação intelectual para que a gente consiga criar, inovar e inventar. De forma muito prática, a soma das partes é maior do que o todo. E é justamente isso que a gente quer trazer aqui, com a presença dos nossos convidados, para que a gente consiga trocar experiências e aprender cada vez mais. Então, vamos lá? Muito boa tarde, sejam bem-vindos, Naue, muito bem-vindo, Mandaloso. E a gente começa com uma primeira provocação frente ao momento atual que a gente está, que é um momento de crise, né? A gente está no meio de uma pandemia que está afetando o globo como um todo. E recentemente, foi em abril, saiu esse estudo aqui do Gartner, falando sobre as 4 fases para a liderança em momentos de disrupção, de crises disruptivas, né? Que é o que a gente realmente está vivendo aqui. Então ele fala que no momento 1, que acontece o evento, né, você vai reagir e responder, então você precisa parar as atividades, então, por exemplo, colocar grande parte da sua força de trabalho trabalhando de casa, né, ou de alguma forma remota, ou tomando outras providências que garantam a saúde das pessoas. Você começa a fazer um planejamento frente a essa realidade num segundo momento. Já num terceiro momento, você começa a aplicar, né, dar início a essa movimentação rumo ao futuro, onde, num quarto momento, você acelera as oportunidades e a tendência é que a gente saia nesse possível pós-guerra muito melhor de quando a gente entrou. Tomando esse gráfico aqui, esse estudo como exemplo, né, esse estudo da Gartner como exemplo, eu queria começar com Naue. Naue, você acha que é o momento certo para a gente inovar? Né? E como que as tecnologias emergentes podem acelerar negócios e gerar mais valor? Só um ponto aqui, quando eu falo de tecnologia emergente, não falo necessariamente de tecnologia da informação, mas sim formas, incluindo tecnologia da informação, não, mas formas de abordagens, metodologias que a gente está trazendo para o mundo dos negócios, que realmente é uma inovação, né? É fazer aquilo que a gente vinha fazendo de uma forma mais rápida, mais prática e gerando mais valor. Você acha que é o momento certo ou não, Naue? Acho que a gente pode aguardar um pouco ou vamos acelerar as coisas? Eu acho que não poderia ter um momento melhor, na verdade, né? Assim, se a gente for considerar, por exemplo, o que vem acontecendo na PwC, né? Houveram
projetos ou iniciativas, né, que acho que, como você disse, talvez não esteja diretamente relacionada ao uso de uma tecnologia emergente, mas uma maneira nova de fazer a mesma coisa, por exemplo, né? Mas que gera, de uma certa forma, otimização de custo ou até agilidade na entrega de um serviço. Então, vamos pensar, lá atrás, quando a gente começou com a implementação da plataforma Google, né, e no momento que a gente disseminou o uso do Drive, por exemplo, acho que o primeiro questionamento que tinha vindo na minha cabeça é se a gente precisava de tantas impressoras, né? A gente tinha um parque de mais de, sei lá, 100, 120 impressoras nos escritórios, né? E a grande pergunta é, bom, na medida que eu tenho um local para compartilhar esses dados, uma forma de editar e coeditar, né, as propostas, por que eu precisaria de tantas impressoras ainda, né? E olha, Ramés, vou te dizer que a gente ficou por muito tempo, né, nesse dilema. Porque na nossa cabeça, se a gente fosse conversar com o pessoal de tecnologia, já não fazia mais sentido, né? A gente mesmo já não estava mais usando papel, inclusive, né? E aí, o problema, acho que toca essa questão cultural, ela é muito complicada, né? Porque as pessoas sabem o potencial de uma plataforma nova de cooperação, compartilhamento, etc. e tal. Porém, eu acho que vem aquela ansiedade, né, e aquela preocupação de abrir mão de alguma coisa que eles têm de forma fácil, né? E aí, por que eu estou falando que eu acho que não poderia ter momento melhor? Porque no momento que a gente foi obrigado a trabalhar de casa, né, não que a gente não trabalhasse, né? A PwC tinha já o hábito, tanto é que a nossa mudança, esse shift para o trabalho remoto, ele foi bem transparente, assim, em termos de infraestrutura, para a gente foi uma coisa muito tranquila, né? Eu não tive, de fato, nenhum problema, né, nessa virada. Mas o curioso é você ver que, uma vez que você vai para casa, você quer usar seus recursos de forma diferente. E até o compartilhar, né, o desenho de uma proposta teve que ser feito de uma forma remota, de fato. Então, o que acontece? Não fazia mais sentido você imprimir, porque não tinha para quem você passar. Como é que você ia passar esse arquivo para a secretária imprimir, ou, né? Então, quer dizer, já não fazia mais sentido. E aí o que acontece? No retorno, e eu acho que o bacana esse gráfico que você trouxe, porque na hora que a gente foi pensar em plano de retorno, do ponto de vista de tecnologia, a gente começou com um monte de iniciativa que estava na nossa cabeça já há algum tempo, mas que a gente via a resistência, né, do nosso colaborador na implementação dele, né? E aí eu acho que agora no retorno, na medida que você está acostumado, por exemplo, a não imprimir, é muito provável que na hora que eu tiro a impressora, meu colaborador nem vá perceber que eu tirei. Se ele mantiver a forma de trabalho remoto como a gente veio trabalhando nesses últimos meses, muito provavelmente ele não vai sentir falta da impressora mais, né? Então, é uma coisa que a gente vai tentar ir eliminando de uma forma meio que transparente também, baseada no comportamento desse usuário, na experiência que ele adquiriu, né? E a mesma coisa a gente está falando, por exemplo, de um suporte que a gente tinha, né, um suporte on-site, né, nos escritórios, e que a gente começou a perceber que, na medida que a gente adotou fortemente o trabalho remoto, veja, já não faz sentido, né? Ninguém quer ir ao escritório para receber suporte. Coisa que quando você estava no escritório, você fazia questão de descer lá no balcão, né? Ainda que você pudesse ter o suporte remoto. E aquilo que a gente previu e estudou, né, que a gente olhava os dados e falava, escuta, mas 90% dos nossos chamados podia ser atendido de forma remota, né? Mas aí tinha a preferência do usuário. E que no final das contas, todos esses comportamentos, veja, que tiveram que ser mudados, né, dado uma nova situação, uma nova realidade, ele está permitindo a implementação de coisas que eram muito lógicas na cabeça da gente, como business, como negócio, né, como operação, talvez. Então, eu acho que é o que está fortalecendo de fato na minha cabeça, de que, apesar dos percalços, né, da Covid, ela trouxe um comportamento muito favorável para a inovação, né? E com certeza a minha expectativa é que facilite
a entrada de várias coisas assim que estavam na cabeça da gente, que a gente tinha muito receio pela questão comportamental. Uhum, sem dúvida. O que eu achei bem interessante, Naue, do teu comentário, tem uma frase, né, que eu me aproprio e não sou só eu, né, mesmo Tivit e outras empresas também falam, que é a cultura como estratégia no café da manhã. E me lembrou muito, né, quando você comenta aqui, de que as pessoas tinham essa resistência, por exemplo, quanto à impressora. Cara, eu tenho um parque de 120 impressoras. Não vai tirar. Por quê? Porque eu uso. Faz parte do meu dia a dia. Então, isso está enraizado na cultura. A partir do momento, né, que a gente tem uma crise, né, um problema como a gente está enfrentando agora, essa questão da cultura ela muda de forma abrupta, né? Não existe um planejamento anterior, não existe uma comunicação. De um dia para o outro, as pessoas não têm mais acesso às impressoras e, por mais que tecnicamente poderiam ter remotamente, enfim, não faz sentido utilizar a impressora. Então, a cultura é quebrada no primeiro momento onde você tem um trabalho remoto, né? E isso favorece para que aquele planejamento, para que aquela estratégia anterior seja implementada sem que necessariamente cause um problema ou que a cultura faça com que a estratégia não pare em pé. Então, acho que é um exemplo muito bom, né, de, cara, é verdade, né, acontece isso. A cultura come estratégia no café da manhã. Eu não sei se você lembra, Naue, mas quando a gente conversou, a gente falou daquele MVC, né, que para quem vem de tecnologia não é um design pattern, né, mas qual que é a menor mudança viável? Cara, eu começo por qual área e começo com quais pessoas? Exatamente. E eu acho que isso foi para tudo, assim, né, de uma forma geral. Se a gente for falar em como você ocupa o espaço, na tua flexibilidade agora de aceitar outros tipos de locais para você trabalhar, né, a falta da formalização de um espaço, que era de fato um escritório, né, um local, a gente vê pela diversidade de localidades em que as pessoas se situam para poder fazer uma conferência como essa, por exemplo, né? Então, é o tipo de coisa que vem me chamando muito a atenção, né? Como que a gente antes tinha uma dificuldade com essa flexibilidade, né? E isso, de uma forma geral, era para tudo, né? Se olhar a nossa liderança, por exemplo, na hora que você fala de trabalho remoto, vinha a primeira coisa aquele receio, de fato, de você manter a produtividade, né? Quando boa parte do teu contingente de trabalho esteja trabalhando de casa, sem alguém vigiando, qualquer coisa nessa linha, né? E o curioso dessa crise que, né, junto com toda essa questão sanitária, de saúde, etc. e tal, eu acho que vem trazendo também uma preocupação individual da manutenção do seu emprego também, dado a crise que vai, né, que está sendo gerada justamente pela situação. Sim. E aí a tua própria motivação de continuar querer sendo produtivo, né? Você quer se manter produtivo. Ou seja, tem algo além que te motiva a falar, não, ainda que eu esteja de casa, ninguém esteja me vigiando, eu quero continuar, né, com o meu trabalho, eu quero continuar com os entregáveis, e é importante para que isso aconteça. Então, eu acho que foi um conjunto, né, de coisas que, apesar da situação ser lamentável, ela realmente forçou, né, e isso não estou falando de brasileiro, de americano, é de todo mundo, né, todo mundo no mundo adotando um comportamento diferente, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente está vivendo e vai ser única na nossa vida, né, nesse sentido, espero. Muito Nessa bom. magnitude, espero que seja única. Não é? Com essa dor, né? Pegando o gancho aqui, o Mandalúcio, você acha, olhando para a indústria agora, né? A gente vem falando aí de professional services, né? Tanto na Tivit quanto na PwC, do ponto de vista de indústria. Você acha que é o momento certo para inovar? Como que é a Electrolux, como que você está sentindo esse momento, o Mandalúcio? Ramés, eu diria para você que a minha visão é um pouco diferente de dizer se o momento certo de inovar ou não. Você falou da cultura, né, que come a estratégia no café da manhã. Eu acho que o importante, e isso só reforça, né, a tese de que a importância de você ter uma cultura de inovação, você desenvolver uma cultura de inovação.
para que você possa inovar sempre, né? Então, para que quando venham momentos como esse, e crises acontecem, né, sempre, né, historicamente a gente sempre vê momentos de alta e momentos de baixa, seja numa forma ampla ou do próprio negócio, isso acontece e eventualmente, e sempre que você faz mudanças também, que você promove mudanças, essa curva de aprendizado ela sempre vai acontecer. E você ter essa cultura de inovação faz com que você consiga passar por isso de uma maneira melhor, né? A cultura de inovação ela requer uma abertura, né, para as mudanças constantes. Então, é importante você desenvolver essa cultura da inovação. A empresa que tem essa cultura de inovação no sangue, eu entendo que ela consegue passar por isso de uma forma melhor. E aí o que muda não é se você vai dizer se é hora de inovar ou não é hora de inovar. São as prioridades que você tem. Eu estou priorizando uma inovação num caminho e daqui a pouco eu vou despriorizar e aprender a priorizar em outra direção. Hoje, se você for pensar, né, a gente passou por momentos aqui em que você vinha numa cadência de produção e, daqui a pouco, de uma hora para outra, o volume de produção cai, as portas se fecham, você fica fechado por um período. E como é que, por outro lado, você tem um consumo acontecendo? Como é que você atende aquele consumidor com lojas fechadas? Como é que você entrega para esse consumidor? E daqui a pouco o mercado reabre, você volta a produzir, e aí para produzir você já tem limitações físicas, né, que te impedem de você estar produzindo uma pessoa do lado da outra. Então, como é que você sobrevive a tudo isso? Como é que você consegue passar por todas essas fases? Você vai mudando as prioridades. Aquilo que era prioridade deixou de ser e você começa a criar outras prioridades, mas inovando sempre, né, para que você consiga passar por esse momento de baixa com mais velocidade. Então, para que você tenha a tua estratégia linkada com a cultura, né, de inovar sempre, eu acho que esse é o grande desafio. Agora, como fazer isso, que é a grande chave, né? Como é que você direcione, como é que você cria essa cultura de inovação dentro de uma empresa, que eu acho que é o grande desafio. Correto, correto. Eu entendo até, ô Mandaloso, pegando esse gancho aqui, que a pós-pandemia, né, o novo normal, enfim, o nome que seja dado, vai ajudar para que todas as empresas, inclusive nós também, olhemos diferente para a inovação. Ah, cara, eu não posso mais esperar, né? Eu não posso mais dar a situação atual como garantida. Eu preciso me precaver e eu preciso estar com ferramental, né? Eu preciso me munir de ferramentas que me possibilitem passar melhor por crises, por problemas que venham a acontecer no futuro próximo. Então eu entendo aí que como resultado, né, desse pós-guerra, a gente cada vez mais se habilite a inovar. Eu acho que a gente já vem inovando bastante, né, durante esse período aqui da pandemia. No primeiro início a gente teve um certo tipo de congelamento, né, de investimentos, cara, o que está acontecendo? Mas eu entendo agora que as pessoas em geral, né, as empresas também já entenderam que, cara, é um caminho sem volta, né? E tanto a inovação, tanto a transformação digital, e eu não digo só o mercado de TI, mas eu digo a inovação, ela se faz cada vez mais presente nesse momento. Partindo aqui para a segunda pergunta, já queria iniciar contigo, Mandalos, para pegar o gancho, a gente está falando aqui sobre problema, né? E eu trouxe aqui uma alusão ao diagrama de peixe, né? Do espinha de peixe, do Ishikawa, alguns também conhecem como Fishikawa. Isso daqui é utilizado para a gente entender não só o problema, mas a gente entender o que realmente causa o problema. Eu queria começar contigo, né, o Mandaloso, e primeiro, antes da gente falar como que a gente faz análise de causas raízes ou por que a gente faz isso, qual que é a importância de conhecimento com propriedade dos principais problemas que impedem o avanço rumo ao propósito. Então, lembrando um pouquinho, né, a gente tem um propósito definido, a gente sabe para onde a gente está seguindo. Por que é importante eu saber exatamente quais são os problemas fundamentais que me impedem de avançar? O que você acha disso, Mandaluz? Eu acho que esse é um ponto chave, Ramés, em todo
o processo de inovação é você entender e conhecer onde que estão os seus problemas. E a definição de um problema, né, ele é muito importante de você entender exatamente aonde você quer chegar e como aquele problema te impede de chegar lá. Esse trabalho te faz você e aí é aquele gancho, né, de entre você se apaixonar pelo problema e não pela tecnologia e não pela solução. Quando você olha muito para a solução e tenta achar um problema que se encaixe, você tem que, muito provavelmente, vai encontrar não vai ter um match ideal. E quando você se pega pensando no problema e a forma de resolver esse problema, nem sempre vai te levar a um grande desenvolvimento ou vai te levar a um grande projeto, né? Então, entender esse problema e qual é o problema que você está tratando, quando você fala de inovar, é o que te dá a sustentação, né, para buscar a solução e até para que, quando a gente fala muito, né, de inovar, qual é o retorno que você tem sobre a inovação, ele está muito fundamentado no qual é o problema que você está resolvendo. Então, se o problema está bem definido, se ele está bem claro e bem estabelecido, é muito mais fácil, né? As próximas etapas seguem com muito mais naturalidade, né? A gente... Tem um ponto, Mandaloso, que eu queria trazer aqui à tona, inclusive a gente conversou isso no passado, que é a questão do comando e controle, né? Então quando a gente olha para uma estrutura que a grande maioria das empresas tem, né? E, inclusive, as empresas estão no momento de transformação, estamos todos. E, mais uma vez, né, a transformação digital não é um projeto que vai terminar agora, estou transformado e lindo. Nós estamos aprendendo, né, a utilizar diversas metodologias aí para a gente ser mais assertivo. Mas me remete à questão do comando e controle, onde o problema é demonizado. Né? Então, assim, cara, não me venha com problema. A gente não tem falhas, nós não temos erros. E o que a gente realmente quer trazer, né, é essa mudança de se apaixonar pelo problema. Mas, pô, como que eu vou me apaixonar por algo que é ruim? O problema não é ruim, né? O problema é ouro. E quando a gente está falando de abordagens diferentes, de distribuição de pessoas dentro de squad, dentro de pod, ou dê o nome que for mais aderente, a gente está falando de dar autonomia, gerar empoderamento para que as pessoas conheçam os problemas e esses problemas virem projetos. Entendo, né, que Electrolux, principalmente, né, como outras grandes companhias, tem, inclusive na Activity a gente tem bastante disso também, essa questão do comando e controle, né? Como que isso é balanceado hoje, o Mandaloso? Eu vou dar um exemplo aqui para você, Rames, de umas iniciativas que a gente fez, porque é muito bom falar, não me venha com problemas, não me venha com soluções, né? Mas quando se fala de digital, às vezes é melhor você dizer, me venha com os problemas e não me venha com as soluções, porque senão você está direcionando o cara para pensar na tecnologia, né? E o trabalho que a gente desenvolveu nos últimos 2 anos, agrupando aí a liderança das operações como um todo, foi muito nesse sentido, né, de entender, me tragam um problema e me proponha como é que você vai resolver isso usando alguma ferramenta digital, né, qualquer que seja. E isso para que a gente pudesse começar a criar o match, né, entre problema e solução, né, e que tecnologia resolve qual tipo de problema. E foi um processo bem interessante. Eu posso contar depois aí algumas iniciativas em que às vezes o pessoal vinha com um problema que era pouco relevante, mas que a busca por uma solução para um problema pouco relevante levou ao time a encontrar oportunidades que foram, sim, bastante relevantes e que trouxeram bastante retorno para o processo como um todo. Então, você ter essa capacidade ampla de olhar para todos os problemas e fazer essa análise, né, de solução, em busca por uma solução de uma maneira inovativa, pensando em transformação digital, pode te levar a caminhos, né, muito maiores. Mas
a você querer passar por essa mudança de cultura para entender que quais tipos de problemas podem ser resolvidos com uma cultura digital, é um exercício super bacana de colocar em prática. Muito bom. Não, eu queria te fazer uma pergunta paralela, tá? Não, não vai ser exatamente essa. Eu acho que é um gancho aqui da conversa muito bom. O que você tem mais visto, Naue? As pessoas estão trazendo os problemas ou as pessoas estão varrendo os problemas para debaixo do tapete? E como que a gente pode fazer, né, em papéis de liderança, como que a gente pode promover para que as pessoas tragam os problemas, para que não escondam ou para que contem meias verdades? Como que você enxerga essa questão de olhar para problemas como ouro? Então, eu acho que quando você me pergunta isso, está muito relacionado com o que o Mandaluz estava comentando na pergunta anterior, né? Se você traz, de fato, né, uma cultura de inovação para a tua organização, é natural que dentro dessa cultura você traga o mindset de que o problema, de fato, é uma coisa boa, né? Dentro do contexto da inovação, tá certo? Uhum. E eu acho que na medida que você consegue perceber o valor, né, do problema e conseguir articular o problema, porque eu acho que esse é o grande desafio, né? Como é que você articula o problema? Né? Sim, sem que A vire uma gente, caça às bruxas, né? exatamente. Como é que você consegue articular o problema e de uma forma tal que as pessoas consigam, de fato, focar no problema sem já estar pensando na solução, né? Uhum. Sem trazer para aquela discussão já os seus vieses, né? Então, o entender de fato, né, o que é que está acontecendo e o impacto daquilo, eu acredito realmente que seja fundamental, porque se você não conseguir entender isso, você não consegue sair para a discussão do que seria a solução. E, ao mesmo tempo, né, eu acho que também ele vem de uma questão que é um building blocks mesmo, né? Você fazer com que o teu usuário, eu acho que é diferente quando a gente vai falar talvez dos millennials, que ele já vem com uma cultura, né, diferente, né? Que ele vem talvez dentro do DNA dele, no processo de formação dele, já vem algumas práticas, né, e talvez metodologias que você acaba aprendendo na escola, né, e eu acho que às vezes, hoje em dia, até desde pequeno, né, que você, né, aprende desde pequeno numa escola a responder a um problema, Sim. né, então, né, você vê muito das escolas praticando já, né, o conceito do maker e aí você vê que, na verdade, a escola está promovendo uma forma diferente de pensar. O que eu acho que é o complicado é quando você está com uma geração na tua organização que tende a estar no topo de pirâmide e que essa sim estava acostumada a ser valorizada por trazer a solução e não indicar Sim, o problema, né? sim. Então, essa forma de enxergar e essa mudança cultural é que eu acho que é o grande desafio de fato, né? Como é que você faz essas gerações viverem juntas, Sim, né? E ao mesmo tempo respondendo ao mesmo estímulo, né? Então, exato. quando a gente fala da mudança cultural, ela não pode ser simplesmente, né, um comunicado, né? Você tem que ter um Sim, conjunto de ações que promovam o comportamento que a gente está esperando, né? Isso vai vir também, né, com processo de como você reconhece, né, os profissionais naquilo que eles trazem, e eu acho que essa mudança é a fundamental, né? E o que eu tenho visto, de fato, é que as organizações elas estão tentando caminhar para isso, uhum. né? Eu lembro que quando eu respondia por TI, a minha maior frustração era realmente quando, né, um líder de área vinha já me pedindo o sistema para isso, quando na verdade ele não conseguia me articular o problema dele, né? Porque às vezes o problema dele estava sanado com uma outra coisa já, e às vezes Sim, assim já existia a coisa, né? Agora, quando você vem com um pedido, né, com um pedido de entrega já muito claro, de falar, eu quero um sistema que faça isso, né? O teu processo de avaliação é se você entregou aquilo ou não se você resolveu o problema dele, né? exatamente. Então, esse eu acho que é o grande dilema quando
você tem, de fato, essas gerações mais antigas que a gente convive, né, na mesma organização e que tem a maior dificuldade de articular o problema em si pelo fato de ter sido treinado a articular a solução e não o problema, Exato. entendeu? Olha que Mas interessante. eu tenho visto que as organizações, elas tendem, né, elas vêm tentando fazer com que esses grupos consigam viver, exato, e aí vem com várias práticas aí para conseguir direcionar a articulação de problema no lugar da articulação de solução, né? E eu acho que o grande desafio é justamente esse, né? Como que você une gerações diferentes, porque de um lado você tem pessoas que querem quebrar tudo, cara, eu não tenho chefe, eu não respeito regras, eu quero o meu propósito, eu quero ser reconhecido pelo impacto que eu tenho na sociedade, e do outro lado você tem uma geração que foi treinada para responder de outra forma, que inclusive está esperando, olha, cadê minha sala grande de canto? Cadê minha geladeira dentro da sala? Cadê a secretária que vai cuidar dos meus compromissos? Meu caro, não tem mais, acabou. E o cara pergunta, pô, justo na minha vez, eu fiz tanto, né? Agora que eu quero. Então, assim, tem frustração também de ambos os lados, não é? É alguém querendo quebrar todas as regras, o outro querendo proteger um pouco as regras, e ambos esses lados antagônicos estão corretos, né, na sua interpretação e na forma como que eles vêm atuando profissionalmente. Então, assim, né, eu acho que como conclusão aqui dessa pergunta, a gente realmente precisa trazer os problemas à tona, mas a gente tem que ter muito cuidado, né, muito carinho com as pessoas e gerar conforto para que a gente consiga fazer isso da melhor forma. Muito bacana. Bom, aqui eu falo um pouquinho, né, de um processo, de como que a gente faz uma forma de cocriação para encontrar os problemas, né? Então, trazendo muito aí do que tanto Mandaloso quanto Naue comentaram, né, de como que a gente pode gerar conforto para que as pessoas tragam os problemas e não só as soluções, né? Como que a gente consegue entender aquele conceito de job to be done, né? Realmente o trabalho a ser feito. E, bom, para quem é novidade esse conceito de job to be done, eu vou contar uma história aqui hipotética, mas é super rápida, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, alguém chegou lá para o Henry Ford e falou, cara, não tá dando, eu preciso de um cavalo mais rápido, que aguente mais carga e que coma pouco. Pô, legal. Henry Ford poderia atender, como o Naue comentou, né, atender essa solução. Eu vou fazer o quê? Cara, eu vou cruzar uma raça de cavalo do Oriente Médio com uma raça que fica onde, e depois de 2, 3 ou 5 gerações, eu tenho um cavalo que atende a necessidade. No entanto, houve uma perspicácia tal qual, onde Henry Ford pensou, pô, legal, cara, o que a pessoa realmente precisa fazer? Qual que é o job to be done? Qual que é o trabalho a ser executado? A pessoa precisa se deslocar do ponto A para o ponto B com uma maior eficiência, né? Mais rápido, com maior segurança, gastando pouco, gerando, levando um certo volume ali de coisas, e a pessoa vai estar super satisfeita, né? Eu não vou dar um cavalo melhor, mas eu vou dar um meio para que ela consiga fazer o job to be done. E daí surgiu o carro. Então, o que a gente quer dizer com essa história, né, é justamente isso, cara. O que eu realmente preciso atingir, né? Qual que é o benefício? E para isso, a gente faz 3 exercícios, né, dentro desse Shift Method. Um primeiro, a gente faz uma dinâmica, né, de design, onde a gente faz uma projeção do propósito que a gente estabeleceu, uma projeção de 1 ano. Cara, deu tudo errado. Deu tudo errado. O que a gente fez para dar tudo errado? O que a gente fez ou deixou de fazer? Então a gente começa de forma cognitiva a imaginar frente ao cenário atual da empresa que a gente está, do mercado e de indústrias análogas, o que poderia de dar errado. Nos piores casos, falhamos miseravelmente. Num segundo momento, a gente vai para a parte mais densa desse trabalho, que é realmente fazer o detalhamento, descobrir as causas raízes dos fatores que nos impedem de chegar a um objetivo. E depois, como a gente já sabe, já falou muito de problema, a gente faz um exercício que é o mesmo do Dark Side, só que é o Bright Side, né? Pô, daqui a 1 ano a gente atingiu o nosso objetivo, mas atingiu assim, mas demais. A gente foi muito bem. O que a gente fez, né? O que a gente deixou de fazer? Qual é o comportamento que nós tivemos para que a gente chegasse de uma forma tão positiva no nosso objetivo? Então,
Dito esse framework aqui, né, essa forma de atuação para o exercício de descoberta de causas raízes, eu queria perguntar para o Mandaloso, né, pensando muito no Lean também, dentro da esteira da indústria, quais as principais ferramentas de apoio à definição e entendimento de problemas que estabelecem esse paralelo direto de causa e efeito. Tá? Então, assim, o que a gente quer descobrir com análise de causas raízes é causa e efeito. Então, assim, eu não entreguei o projeto porque o chefe não deixou. Espera aí, porque o chefe não deixou parece não fazer muito sentido. Porque realmente não foi entregue no prazo adequado. E a gente quer saber isso. Mandaloso, o que vocês utilizam aí de ferramenta para entendimento de problema? Como que isso funciona aí dentro da Electrolux? Ramesh, a Electrolux vem de uma cultura muito forte de Lean, né? A gente implantou o Lean aqui globalmente já há mais de 15 anos e esse processo de Lean, ele é muito forte, não só vem sendo muito forte na nossa linha, no chão de fábrica, né? E agora a gente vem trazendo esse processo também para toda a parte de escritório, toda a parte administrativa, no conceito. E aí a gente usa as ferramentas básicas lá do Lean, né? O A3 Summary, o espinha de peixe, os 5 porquês, né? E por aí vai, em todos os nossos trabalhos, né? O próprio conceito, né, do que a gente chama do líder as a coach. Então, é um processo aqui já muito enraizado dentro da nossa cultura. E o que a gente tem trazido à tona aqui, o grande desafio é como é que a gente faz esse processo de Lean acontecer junto com a aplicação de novas tecnologias, né? Porque você pensa na melhoria contínua, apoiado em novas tecnologias. Mas nosso dia a dia aqui é muito focado e muito baseado em cima do A3 Summary e do Fishbone. Que legal. E assim, é um desafio, né? Porque a gente fala do Lean. Lean é um processo industrial, né? Uma modernização do TPS e funciona muito bem para a fábrica, né? Quando a gente fala do Andon, cara, todo mundo para resolver o problema, né? Vamos ter esteira contínua, a gente vai trabalhar com escassez, a gente não acumula aquilo que não precisa, eu tenho fluxo contínuo e realmente é um desafio, tá? Aplicar esses conceitos ou trazer esses conceitos para o escritório, né? Para dentro de atividades que não são linha de produção. A gente, obviamente, não segue o Lean à risca, né, para dentro dessa metodologia, mas a gente traz conceitos que fazem sentido, né, de forma estruturada para que a gente aprenda esse processo aí de transformação para que a gente seja cada vez mais assertivo. Na tua opinião, aí, vocês utilizam algum tipo de ferramenta, né, seja dentro da PwC ou para clientes que vocês falam, cara, olha, isso daqui é muito interessante para a gente explorar os problemas, né, para a gente realmente conhecer as dores e traçar esse paralelo de causa e efeito. Qual é a Eu tua acho opinião? que, de fato, né, a gente usa também tradicionais, né, Lean bastante também, e da forma que você comentou, né, adaptada àquilo que seria serviços, né, e eu te diria que eu acho que o grande desafio que eu vejo é que no momento que você começa a perceber, né, que a coisa não funciona, até em conexão com o que você acabou de comentar, né, de se desfazer das coisas, né, do excesso das coisas, é o perceber que determinada coisa não está funcionando, né, e abrir mão dela, né. Então, de novo, acho que a gente volta nessa questão comportamental que está dentro, né, do indivíduo, de querer responder às coisas e se prender, às vezes, algumas rotinas, alguma forma de fazer a coisa e não conseguir avançar, né? Então, eu acho que a metodologia ajuda muito nisso, né? De direcionar e conseguir fazer com que, seguindo um pouco da metodologia, você se questione se de fato não é uma coisa que é você que está segurando e não está deixando let it go, entende? Não
não está conseguindo fazer o overcome, né? Superar aquilo lá e partir para uma próxima, né? Então, eu acho que assim, até seria repetir, né, chover molhado, mas basicamente é o que a gente vem usando também, né? Tudo aquilo que vem dentro de conceito de Agile para tentar entregar, né, a coisa. E aí o processo de identificação vai na mesma linha. E assim, trazendo... por favor, Mandaloso. Se você pensar em escritório, né, nos processos administrativos, o teu produto é a informação, né? E quando tem uma superprodução de informação, você tem muita informação, informação gerada em excesso, informação armazenada, informação transportada de forma desnecessária, que anda para um lado e para o outro, né, sem ter necessidade. Então, quando você for pensar numa automação de processo, você tem que deixar esse processo lean antes de você automatizar. Eu costumo dizer que um processo ruim, por mais que se ele for automatizado, ele vai ser uma automação ruim, né? Você vai ser um processo automatizado, mas ele continua sendo um processo ruim. E aí você gastou, né, esforço para automatizar um processo ruim. Então, antes dele ser um processo automatizado, ele tem que ser um processo bom, né? E aí sim, você vai gastar muito menos esforço na automação. Perfeito. A gente comentou um pouquinho no passado, né, sobre uma disciplina de Service Design. E como que a gente olha para o desenho de serviços dentro de todas as áreas que fazem parte desse serviço. Então eu estou olhando para consumidor, eu estou olhando para fábrica, eu estou olhando para sistema, eu estou olhando para dados, né? E é muito curioso aqui, enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando, traçando um paralelo aqui, não sei se é de conhecimento de todos, mas tem um negócio chamado Ruby Goldberg Machine. São aquelas máquinas do impossível. Então a gente vê muito em desenho, né? Então, você empurra a bolinha desce o cano que sobe numa bexiga, essa bexiga estoura, a água cai e assim por diante, né? Ali eu estou estabelecendo uma relação de causalidade, né? Eu faço causa e efeito. Mas como você bem comentou, Mandaloso, não é assertivo, é um processo ruim, né? É bonito, é de se olhar, de repente ali, você fala, que interessante, que engraçado. E chega a ser engraçado. Mas quando a gente fala de produtividade, quando a gente fala de otimização, não é isso que a gente busca, né? A gente não busca máquinas impossíveis. A gente busca, cara, eu quero realizar isso, qual que é o menor caminho? Qual que é o melhor esforço? Nem o menor, tá? Mas sim, o melhor esforço que eu devo fazer para atingir um valor necessário. Então é justamente nesse sentido. Eu acho que o processo ele tem que ser olhado também, né? Exato. Com bastante carinho. Sem dúvida Bacana. alguma. E eu acho que nessa linha do que a gente estava conversando, e aí voltando a essa questão cultural do fato da metodologia ajudar, é justamente aquelas coisas que a gente fica preso, né? E quando a gente fala muito de sistema, como o Mandaloso estava falando né, do nosso ativo sem informação, quando você está numa área de serviços, um exemplo clássico para mim, e eu questionava isso muito no passado, né, de você ter campos em sistemas que eles são opcionais, né, de preenchimento. E essa era a minha grande pergunta, né, mas por que você coloca um campo que não é obrigatório? Qual que é o sentido de uma coisa dessa? Sim. Né? Porque, agora, o fato é que naquela ocasião, você questionar, né, um líder de área, uma pergunta dessa era um negócio muito agressiva, né, nesse sentido, porque Sim. agora quando você vem com uma metodologia, né, que você entra, sei lá, com seus 5 porquês, ele mesmo acaba chegando à conclusão. Exatamente. Né? Não é uma coisa que você, né, talvez na tua forma de perguntar, acaba soando como algo que diminui o conhecimento do indivíduo, né? Mas é a própria metodologia que ela enderece um raciocínio mais lean, né? Que faça mais sentido, mais fluido, Sim. né? Isso é importante. Eu acho que trazendo aqui um outro ponto, Naue. Olha, gente, rapidinho, tá? São 16 horas praticamente, são 15h59 e a gente deveria terminar às 16. A gente vai ficar mais 5 minutinhos, tá? Vamos até 16h05. Mas como eu comentei aqui, tanto com a Naue e Mandaloso, a gente normalmente não chega no Q&A. Acho que hoje a gente não chega nem na quinta pergunta. Mas o papo está sendo super rico aqui, tá? Eu acho que essa é a proposta, a gente realmente trocar essas informações. Bom, eu ia comentar uma coisa, mas vamos tentar partir para a quarta aqui, vamos dar uma revigorada no assunto. Bom, vamos pensar no seguinte, a gente definiu lá o que a gente tem de propósito, a gente sabe quais são as dores,
Aí é uma pergunta muito pessoal agora, tá, o Naue e Mandaloso. Como que eu consigo garantir que esse propósito seja soberano? Ou seja, vamos fazer uma otimização, Mandaloso, por exemplo, né, aqui na linha de produção da geladeira DM84X. Né? Estou pegando um gancho de um assunto que a gente teve anteriormente aqui. Mas é um modelo de uma geladeira que a Electrolux fabrica. Pô, legal, a gente vai mexer nessa linha de produção. Como que eu consigo garantir que esse propósito seja soberano? Como que eu posso garantir, por exemplo, que não venha uma determinação executiva que fale justamente, ah, não, muda. Por quê? Porque eu quero. Como que a gente consegue defender? Vocês acham que essa análise de causas raízes, né, de estabelecer contramedidas de uma forma contundente, estruturada, ajuda a garantir que o propósito faça sentido, ou a gente ainda sofre muito com a carteirada, com alguém que fala, pô, não quero, e vai ser feito diferente? Como que você imagina isso, Mandaloso? Isso só vai acontecer se o cara que dá a carteirada não sabe e não vivencia e não tem o conhecimento, né, das análises da causa raiz, porque senão ele vai chegar, a carteirada dele vai ver, eu quero ver a análise da causa raiz que vocês fizeram, né, porque ela não foi bem feita, ou ela não teve algum problema na análise da causa raiz, e não questionar o resultado, né, questionar a análise que foi feita, né, a coisa tem que vir de cima. Se você não tem toda a empresa pensando e aculturada nessa visão, nesse conceito, não adianta a base tentar usar outra ferramenta, porque aí entra a história da cultura comer a estratégia. Não vai resolver, né? Ou todo mundo pensa alinhado e todo mundo se entende que a forma correta de trabalhar é essa, senão essa divergência sempre vai acontecer. Tem um tema, Mandalo, eu queria até trazer aqui para a mesa, aproveitando que a gente tem uns minutinhos ainda, que métricas, né, a máxima é essa, métricas moldam comportamentos. Isso significa o quê? Cara, eu vou ser medido como? E essa forma de ser medido influencia diretamente no comportamento que as pessoas têm. Você acha que vale a pena ser instituído durante um setup, né, uma inception de um programa de transformação digital, como que as pessoas serão percebidas, não exatamente medidas, né, mas como que é a percepção dessas pessoas, seja em forma de OKRs, né, de Objectives and Key Results, seja no BSC, ou seja de outras formas. Você acha que isso é realmente importante as pessoas saberem como que elas são percebidas, ou isso não faz muito sentido no universo que você vem atuando? Falo para você da experiência que a gente teve, né? Nós criamos a área de transformação digital na empresa e não tinha indicador, né? Qual era o indicador da minha área? Não tinha. Como é que eu ia medir a performance, né? O primeiro ano do nosso time foi mensurar com quantas startups a gente fez contatos e quantas provas de conceito a gente realizou, né? Se isso gerou valor para a empresa ou não é outra história, mas a métrica foi essa, né? E a gente foi criando isso ao longo do caminho, né? Depois de um tempo e depois de a gente começar a entender, né, como é que a gente pode atuar e aonde a gente pode trazer os resultados, é que a gente começa a criar métricas para começar a gerar a estabelecer métricas no longo prazo. Mas de início, né, e durante um bom tempo, a gente foi criando e já no segundo ano a gente já viu que aquela métrica do primeiro já não valia mais sentido, a gente tinha que mudar, criar uma outra métrica, né, até que a gente entendesse que a cultura estava enraizada, né, para que essa cultura de inovação tivesse perene na organização. Entendi. Naue, você teve a oportunidade aí de desenhar um Five Bold Steps e colocar em prática na PwC. Conta um pouquinho qual que foi o desafio aí de garantir que esse propósito, né, que essa grande visão do Five Bold Steps se mantivesse aí firme e forte. E disseminado também, né? Então, eu concordo com o Mandaloso, de fato, né, se você não tiver uma liderança que entende o processo, né, de você chegar nesse propósito, aí fica complicado justamente de você mantê-lo, né? Então, eu acho que se a organização ela não está fazendo esse processo de aculturamento
de forma holística, né, em toda a empresa, em todos os níveis, e aí acho que para cada nível, né, a forma que você vai atuar para mudar a cultura, ela tem que ser diferente. Eu acho que realmente fica uma coisa talvez até impossível de você manter, né? Você vai passar pelas carteiradas. Agora, por outro lado, eu acho que uma coisa que é muito bacana quando você monta, né, o propósito de forma conjunta e coletiva, né? Quando você consegue nesse processo de definir esse propósito, já engajar, inclusive a liderança, ela participa de todo o processo. Então, eu acho que quando você consegue trazer os stakeholders, né, de uma forma assertiva, né, você traz as pessoas que deveriam estar nessa discussão, até prevendo eventual carteirada lá na frente, talvez talvez seja um bom jeito de você mitigar, né? Então, ou você traz junto e define junto contigo o que é esse propósito, porque daí ele já faz parte do processo de decisão, né, de chegar naquele propósito. E o que eu acho que é o bacana de você conseguir engajar é que, junto com o time, que daí você traz, né, e eu acho que remete até aquele primeiro slide que você começou a sessão, né, se você começa a pensar que as partes, até pela diversidade de conhecimento e cultura individual, acaba trazendo um valor maior que o todo, né? E em sendo assim, eu acho que até fica mais fácil de você ter a liderança andando contigo, né? Eu acho que se a organização não trouxe a cultura, que eu acho muito difícil, né, hoje em dia, você não pensar numa cultura que ela varra a organização como um todo, mas caso você tenha dificuldade nesse sentido, eu acho que vale muito trazer essa liderança para construir junto contigo o propósito, que seja da área ou daquela iniciativa, né, do conjunto de iniciativas, se você vai priorizar e querer focar, né, em cima de alguma coisa, trazer esse processo de decisão junto, né? E eu acho que uma coisa que vem ajudando muito é a evolução da forma que a gente vem tratando os dados, né? Se a gente consegue trazer junto com tudo isso, né, uma cultura que seja baseada a decisão baseada na análise de dados, eu acho que a gente consegue começar a tangibilizar naquele dito passado de que contra fatos não há argumentos, né? Exato. E se aquele fato ele está publicado, já fica mais difícil de você tomar uma carteirada, né? Principalmente em organizações maiores, né, onde ao Sim, final você vai ter que apresentar esse tipo de coisa para um board ou, né, as coisas que fazem sentido para as pessoas, sabe, Ramés? Eu acho que é muito difícil de você ter falta de engajamento, porque eu acho que você tem que criar sentido para as pessoas, né? Se aquilo faz sentido, é muito difícil que você não tenha o engajamento, entende? Concordo, concordo. Eu acho que é isso, né? Quando a gente fala logo lá no primeiro momento, né, desse shift method, que é como que eu garanto o conforto das pessoas, como que eu explico o que vai acontecer, como que eu detalho quais são os benefícios e o que é esperado de cada uma das pessoas, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental aí de fundação mesmo, né, de um programa de transformação digital, porque, gente, assim, ó, gera desconforto bastante. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? É uma área fantástica, é apaixonante trabalhar com a inovação, com a transformação, mas também é muito delicado. Gente, passamos aqui da hora, são 4h08. Eu vou ter que passar um pouquinho para frente, né? Não, eu acho que a próxima pergunta aqui a gente teria bastante para discorrer, né? Como que a gente utiliza o conceito de Analytics Core, ou Center of Excellence de Analytics, para a gente resolver, né, problemas, gerar insights. Isso aqui a gente vai ter que deixar para um outro momento. Q&A também, gente, as perguntas e respostas lá do Slido, a gente não vai conseguir tratar agora, mas a gente cataloga todas essas perguntas e a gente vai endereçar aí em seguida. Bom, gente, eu gostaria de agradecer muito aí pela oportunidade, né, de todos que estão nos assistindo, agradecer novamente na UE, agradecer o Mandaloso também pela participação, acho que foi muito rico, que a gente tem a oportunidade aí de conversar novamente. Fica aqui meu agradecimento mais uma vez, tem LinkedIn aqui de todos nós. Para a gente encerrar aqui, fica muito obrigado.
Naue e Mandaloso, suas considerações finais, por favor. Não, só tenho a agradecer a oportunidade de estar conversando aqui com vocês e, junto com isso, também a oportunidade de aprender um pouco mais, né? Eu acho que a cultura de inovação, ela precisa disso, né? Que a gente tenha curiosidade, goste de ouvir as pessoas, entender o que os outros estão fazendo e ver como que isso se encaixa, seja na sua vida, seja no seu trabalho. Obrigada, viu, Hamed e Activity. Muito bom, eu que agradeço aí. Mandaloso? Agradecer, Rames, aí pela oportunidade, dizer que eu gosto bastante desde dos primeiros contatos aí com a Activity, eu sempre achei muito bacana esse framework de inovação de vocês, e esses 12 passos de inovação eu acredito bastante, estão super bem estruturados, então a dica aí para quem quer trabalhar com inovação e transformação digital, esses 12 passos, que talvez não sejam tão hercúleos assim, são super importantes, estão super bem estruturados, acho muito legal. Obrigado pelo convite aí e parabéns pelo trabalho. Fechado. Gente, para vocês que ficam, bom, ficamos por aqui, né? Vocês que ficam, cada um em sua casa, nós aqui também, né? Meu muito obrigado. Semana que vem a gente já deve ter o próximo episódio, onde a gente vai falar sobre ideation, né? Cocriação, estabelecimento e criação de hipóteses de soluções. A gente vai receber mais um colega nosso aqui da Activity, o Bruno Pavani, e a gente recebe também o Tim Lucas, da Hyper Island. Então vai ser um papo muito interessante, a gente vai começar a desdobrar todos esses aprendizados que a gente teve do lado esquerdo do nosso pensamento A3. Naue, meu muito obrigado. Mandaloso, muito obrigado também. Ficamos por aqui, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.